Passar a palavra ao senhor Paulo Penteado Teixeira Júnior, promotor público, presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Com a palavra o senhor Paulo Penteado. Bom dia a todos, bom dia, senador Omar Aziz, senador Major Olímpio, meu amigo de tanto tempo, senador Rogério Carvalho, agradeço a deferência do convite a esse membro do Ministério Público vir aqui falar sobre uma situação específica de importantes carreiras de Estado, mas que extravasam o conceito constitucional do Ministério Público. Como bem disse o coronel Miller, também Miller, meu amigo de muito tempo, o conceito de militar se aplica de uníssono ao militar federal e ao militar dos estados. Seja ele policial militar, seja ele bombeiro militar nos estados em que há cisão entre o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. De maneira que, constitucionalmente, não há de se tecer qualquer diferença ontológica entre o militar da União, seja da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, e o militar dos estados, seja ele bombeiro ou policial militar. E por quê? Porque o Estatuto Militar se aplica a todos os integrantes de todas essas carreiras, seja por norma federal, seja por normas de extensão dos estados, seja pelo reconhecimento de tribunais federais e de tribunais estaduais. Pois muito bem, vista esta realidade inicial, a PEC 6 aponta que, para a situação específica dos militares, a economia será de 92,3 bilhões de reais em 10 anos. E aí nós vamos fazer uma análise constitucional da situação do militar da União, que deve ser aplicada à situação do militar do Estado pela própria previsão da PEC Major Olímpio. A Constituição criou o conceito de Seguridade Social. Seguridade Social que engloba previdência, assistência social e saúde. Dentro da previdência, nós temos dois regimes: o regime geral de previdência e o regime próprio dos servidores da União. Nós não temos, na Constituição, um regime previdenciário próprio do militar. Por quê? Porque a inatividade do militar, a inatividade remunerada do militar, ela é uma consequência administrativa do tipo de contrato que ele mantém com o poder público. Portanto, o militar, o senhor expôs isso bem, o senhor também, Felipe, o militar ele não contribui para a sua aposentação, ele contribui para a sua pensão, na verdade, para a instituição da sua pensão, para a instituição da pensão ao seu dependente. Para os servidores civis, a regra era essa mesma, senador, historiador Esperidião Amin, e alterou-se isto com a emenda constitucional número 3 de 1993, salvo engano, o presidente da República era o presidente Itamar Franco. O servidor civil ele também não pagava a previdência, ele pagava a pensão. Com essa alteração da emenda constitucional número 3, ele passou a pagar a pensão. Esta regra não existe para o militar federal e isso depende de estado a estado. Há estados em que o militar paga a previdência e há estados em que o militar já está no regime complementar de previdência, por exemplo, o Espírito Santo. Então veja aqui, esta economia, entre aspas, ela, para os militares, seria de 7,93%, mas específico ao Instituto do Pensionamento Militar e não da inatividade no militar. Isso aqui eu extraí do relatório resumido de execução orçamentária, seria o suposto déficit do civis, suposto déficit dos militares. Eu concordo com o Miller quando ele diz que isso tem uma explicação, isso não é déficit, isso é investimento. Falo isso depois. Talvez haja uma certa deficiência de números, mas vê-se aí uma estabilidade e uma proximidade de grandeza dessas duas situações. O déficit do EFM, que é Encargo Financeiro Militar da União, estaria gravitando no entorno de 42 bilhões de reais. E aqui sim nós vemos uma grande diferença entre receita e despesa. Por quê? Porque o militar federal ele não contribui para a aposentadoria como contribuiu o civil, que tem a alíquota hoje de 11%. A alíquota do militar é de 7,5%, englobando pensão e saúde. Pois muito bem, sair dessa realidade, vamos à situação de fato, e o senador Omar bem colocou isso, a necessidade da análise do número com a realidade social que nós vemos hoje no Brasil. De um lado, a Polícia Militar ela é responsável pelo policiamento ostensivo, que é o policiamento preventivo, e de forma secundária pela garantia da ordem pública. As Forças Armadas são responsáveis pela segurança externa,
mas em situações específicas de GLO, que é a Garantia de Lei da Ordem, da Segurança Interna. Há aí uma inversão constitucional de papéis secundários que podem ser, em determinados momentos, os papéis principais dessas instituições. Pois bem, o Brasil teve, de 1979, que é o ano inicial desse cômputo, a 2019, 1.482.000 homicídios. Na Guerra Civil de Angola, nós tivemos, em 27 anos, quer dizer, eles tiveram em 27 anos, nossos irmãos de língua portuguesa da África, 1 milhão de mortes. Nos Estados Unidos, a morte de soldados norte-americanos na Guerra do Vietnã, de 65 a 73, foi de 550 mil homens. 50 mil soldados norte-americanos morreram na Guerra do Vietnã. E, na verdade, isso levou à queda não do regime, mas à queda de um partido no governo. Aqui nós temos, em 40 anos, 1,5 milhão de homicídios no Brasil. É essa a realidade que o policial militar vai enfrentar na rua, que o policial civil, o policial federal, o guarda municipal e, por que não se dizer também, o militar das Forças Armadas. Aliás, outras carreiras típicas de Estado também estão na mesma circunstância. Se eu for vítima de um roubo amanhã e estiver com a minha carteira funcional no bolso, eu serei vítima de latrocínio. Eu não ando com a minha carteira funcional, como o senhor também, como provavelmente o senhor também não, senador. Pois bem, eu não coloquei aqui, já concluindo, senador, uma outra pesquisa que eu fiz há uns 10 anos, mas eu posso disponibilizar essa comissão. Índice de persecução de roubo no Brasil. Colocando dados do IPEA, dados da Secretaria de Segurança Pública, outros dados, nós temos que, para cada 100 roubos no Brasil, 1,7 resulta em condenação. 1,7% é a efetividade do sistema. E se condenado for, o autor desse roubo vai cumprir, na verdade, 16% da pena, que é o que significa o tal de regime fechado, depois ele vai para o semiaberto, que é o outrora aberto e imaginado pelo legislador. Por que eu estou dizendo isso? Imagina um sistema de persecução que consegue prender 1,7% dos autores de roubo. E uma vez preso, aquele autor do roubo cumpre 17% da pena. Imagina se nós fizéssemos isso para o contribuinte. Sonegue à vontade. Você tem 1,7% de chance de ser pego sonegando. E se for pego sonegando, você vai pagar 17% do seu imposto. Isso seria uma tragédia da economia. Essa é a tragédia da segurança, e essa é a tragédia da segurança que recai sobre o policial militar, sobre o militar que está na rua, de maneira que há a necessidade constitucional de uma proteção especial a essas carreiras. A PEC 6, ela reverbera sobre a situação do militar estadual nos artigos 22, 21, que determina que lei de iniciativa do presidente da República disporá sobre o pensionamento e outras situações. No seu artigo 42, parágrafo 1º, onde diz que se aplica ao militar dos estados o disposto no artigo 142, parágrafo 2º, que é a vedação ao direito de greve e associação, ao direito de greve, e parágrafo 3º, que são os direitos dos militares da União, se aplicam aos militares estaduais também. E no artigo 17, quando afirma que, enquanto não houver a aprovação da lei prevista no artigo 42, parágrafo 1º e 22, 21, a pensão e as regras de inatividade para o militar dos estados serão aquelas previstas para os militares da União. Ocorrência trazida pelo coronel Flamarion Ruiz, em oitiva da Comissão de Direitos Humanos do Senado. 367 policiais militares mortos em serviço em 2018 contra outros países do mundo. A comparação de suicídios entre policiais militares e a sociedade, 5 vezes mais. Aqui, as alíquotas que já foram faladas, eu vou passar sobre isso. O aumento do tempo de atividade do militar federal, de 30 para 35 anos. E aí há uma incoerência com a situação dos militares dos estados, que passariam, se o entendimento fosse a aplicação de mesma regra do militar federal para 35 anos, quando para as demais carreiras policiais são 35 anos, são 30 anos de serviço. Então, militar federal, militar estadual, 35 anos de contribuição ou serviço. Policial federal, policial rodoviário federal, policial civil, 30 anos de serviço. Características da carreira, já falamos, a economia. Portanto, senhores, eu gostaria de encerrar, senador, pedir só mais um minuto a Vossa Excelência, para trazer uma outra preocupação, que não recai sobre os policiais militares, porque aqui, como dito, se aplicará a regra do pensionamento dos militares da União, enquanto não houver lei específica. E o pensionamento do militar da União, ele é integral.
Essa situação vai se abater sobre os policiais civis, sobre os policiais federais, sobre os policiais rodoviários federais, sobre os guardas municipais. E estou falando dos agentes diretamente envolvidos na segurança pública. Há de exemplo, se hoje um policial tem um salário de R$12 mil, ele institui uma pensão de R$10.151. É um salário alto e uma pensão razoável. Mas ele contribuiu a vida inteira sobre 11% do seu salário, sem estar ali limitado ao teto do regime geral de previdência. Aprovada a PEC 06, na formatação trazida, eu vou resumir por quê, mas é possível divisarmos que essa pensão vai ser de cerca de R$ 2.600 por mês. Essa pensão vai ser de 25% daquela que é hoje. E a diferença entre uma pensão e outra, senador, concluindo, é a data da morte. Se o policial falecer na véspera da aprovação da reforma, ele vai instituir a pensão de R$ 10.251. Se ele tiver 20 anos de serviço e uma única dependente, pode ser uma criança de 3 anos de idade, e ele falecer na data seguinte à promulgação da PEC, essa pensão vai ser de R$ 2.592, 25% do que era até então. Quem trabalha com segurança precisa de segurança. Segurança para a sua família, segurante para os seus restos. Tenho certeza que o Parlamento irá avaliar com absoluta tranquilidade e ponderação. Essa é a função do Parlamento. Aqui se fala, aqui se discute, aqui se decide. Agradeço mais uma vez a atenção de Vossas Excelências e o convite a mim formulado. Obrigado, Paulo Penteado. O doutor Paulo Penteado, ele fazendo uma avaliação sobre os dados apresentados pelo governo, já que nós estamos discutindo sigilo de dados ou não nesse momento. Mas o doutor Paulo Penteado, muito embora seja um promotor, ele foi pesquisar e buscar nos próprios dados de governo naquele momento e ele constatou que o governo apresentava em documentos diversos, seja no orçamento, seja nas suas avaliações que ensejaram a PEC 287, apresentavam 2 PIBs para os mesmos anos no mesmo país e com percentuais absurdamente equivocados. Também eu gostaria de ter uma avaliação do senhor, ou que o senhor pudesse esclarecer o Senado nesse momento, a sua busca de dados e o que o senhor desmontou. Essa foi a grande verdade, senhor presidente. Ele até virou um livro, o trabalho dele, que ele desmontou os números, se não manipulados, mas mal apresentados, que ensejaram a derrocada da PEC 287. Todo momento que nós estamos de construção, é um momento mais do que próprio que o doutor Paulo Penteado pudesse esclarecer, e principalmente ao Senado, que nós vamos ter mais tempo de amadurecimento e estudo, enquanto se debate lá na Câmara, a avaliação que ele buscou e da forma que buscou, e se o senhor pudesse também deixar para essa comissão, posteriormente, a sua avaliação produzida naquele momento, que foi absolutamente importante, eu diria imprescindível, para o debate. São essas as minhas considerações, cumprimentar aí pelo trabalho que tem feito, a busca de dados, a busca da verdade, com transparência, sem ter aí o sentido de torcida nenhuma, e sim uma avaliação científica. Parabéns. Cumprimentar meu amigo Gabriel, vice-presidente da minha associação, e o Rover ali, diretor fiscal, que estão aqui para a nossa honra. Meu caro senador, Major Olímpio, primeiro problema, a lei complementar pode dispor sobre a situação das polícias militares? A Constituição pode dispor sobre isso? O Miller acabou com a minha graça, porque ele já trouxe a redação do inciso 21, obrigado, senador, que determina o seguinte: lei complementar disporá sobre normas gerais de organização, efetivo, material bélico, garantia, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares. Quer dizer, isso já está hoje na Constituição, no artigo 22, inciso 21. O que se acrescentou ali foi a regra de inatividade e de pensionamento.
o que também é íncito à atividade. Saindo do mundo do ser, indo para o mundo do dever ser, saindo para o mundo do direito abstrato, indo para o mundo da realidade, um dos grandes heróis do Exército Brasileiro era o sargento Max Wolff Filho. O sargento Max Wolff Filho, que morreu na Segunda Guerra Mundial, ele era proveniente da Força Pública do Rio de Janeiro. O pelotão de polícia do Exército, ele era formado por militares do Exército e por militares da Força Pública Paulista. Indo mais ainda à realidade do ser, Coronel Miller, hoje o militar das Forças Armadas, ele pode exercer patrulhamento ostensivo nas cidades? Se houver convocação dentro da lei da GLO, sim, ele pode. E o policial militar, ele pode integrar uma tropa em situação de guerra? Sim. Em situação de paz? Também. Em Suez. Quer dizer, isso é o que se chama de similitude constitucional de funções. E deve ser dado o mesmo regramento. Ah, mas não foi dado até hoje. É um erro. É o erro do dever ser, não é o erro do ser. É o erro do fato, não é o erro do direito. Quanto às análises econômicas, senador, eu poderia falar alguns dados sobre isso, né? A primeira é a análise feita pelo Tribunal de Contas da União no acórdão publicado sob número 1295/17. O governo federal ele tem por obrigação da Lei de Responsabilidade Fiscal fazer a análise atuarial dos regimes geral e do regime próprio e incluir isso no projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Isso vem também, Felipe, eu não chamava de réu, eu chamava de RREO, mas esse até vou chamar de réu, né? O RREO, feito em 2016, ele projetava ali o déficit do regime próprio da União e projetava o déficit do regime geral de previdência. Colocava a projeção em valores nominais do déficit e colocava também a projeção de quanto isso implicaria em percentual do PIB. Ele não diria, o PIB em tal ano será esse. Agora ele faz. Nesse exercício do RRO, ele não fez isso. Mas muito bem. Quando ele fez a análise do regime próprio, senador Major Olímpio, ele disse que em 2060 o Brasil teria um PIB de 33 trilhões de reais. Por quê? Porque ele falou que o déficit seria de 151 bilhões de reais, equivalente a 0,32% do PIB. Ora, se 151 a 0,32, 100% do PIB dá 33 trilhões de reais. Uma continha, uma regra de 3 básica. Pois muito bem. Quando ele fez já a análise do regime geral, ele projetou que para aquele mesmo ano de 2060, o PIB nacional seria de 93 trilhões de reais, mais especificamente 92 trilhões 949 bilhões de reais. Como é possível o mesmo país, do mesmo governo, projetar 2 PIBs diferentes para a mesma economia? Vossa Excelência indagou isso ao então secretário da Previdência e indagou isso também ao então ministro da Fazenda, como integrante da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Eu não sei se essa resposta já chegou. Posso fazer um comentário? Claro. Talvez o que explique, porque nós fizemos um escrutínio dessas planilhas que o senador Paulo Paim, na CPI da Previdência, solicitou na época da PEC 287. Então, a gente tem lá na IF todas essas planilhas. Aliás, está publicado, né, no site da CPI. E o que parece ali é que o PIB é projetado pela evolução da produtividade que o governo assume como premissa e da massa salarial. Então, não necessariamente esse PIB nominal embutido no modelo da Previdência, do próprio governo, vai equivaler às projeções de PIB nominal. Por isso que você encontrou essa discrepância, provavelmente, né? Mas seria interessante... Essas discrepâncias, Felipe, elas estão no mesmo documento. No relatório resumido de execução orçamentária de 2016, de dezembro de 2016, feito pelo mesmo governo. Quer dizer, eu entendo que o PIB é uma projeção. Não necessariamente uma projeção ela vai se realizar. Agora, que não é possível, é o mesmo governo analisando 2 regimes diferentes, projetar 2 PIBs diversos. Com a ressalva, ele não apontou nominalmente o PIB. Ele colocou o percentual, uma regrinha de 3, chega a esse resultado. Daí a importância, senadores, da transparência de dados. Nós não trazemos aqui qualquer visão ideológica, qualquer visão pragmática. Nós trazemos a análise da matemática. A matemática ela é pura, ela não é ideológica. A matemática não é de esquerda, não é de direita, não é de centro. Ela não é liberal, ela não é conservadora.
ela é ciência. Daí a importância de que esses dados sejam abertos a toda a sociedade. E faço uma ressalva e concordo com você, Felipe. Não só os dados da União, mas também os dados dos estados. Só assim nós conseguiremos fazer uma análise absolutamente serena da questão da Previdência. Aliás, só para aproveitar o gancho, te interrompendo de novo, propor até para o senador Otto, se ele achar relevante, e para os demais senadores, se está nos jornais hoje que o governo vai disponibilizar uma senha para acesso a um sistema para os técnicos da Câmara. Eu proporia, se fosse possível, que também nós do Senado, a IFE, as consultorias, tivessem também essa senha. Na verdade, toda a sociedade, mas se a gente puder ter também, seria ótimo, né? Porque aí mais informação, a gente pode fazer mais contas, mais análises e tudo mais. Não, sem dúvida nenhuma, a colocação do Felipe, nós vamos encaminhar. Vamos encaminhar. O Major Olímpio, eu até proporia, se quiser formalizar, você nem podia formalizar aí um requerimento pedindo que o governo. Pode formalizar, depois se você nem encaminha, pode formalizar oralmente aí, ou coloca em votação e você depois encaminha. Pode formalizar o requerimento solicitando a senha para que seja encaminhado aqui para o Senado Federal. Então, eu formalizaria, então, atendendo os ensinamentos de Vossa Excelência, acho que vai ser consensuado da Casa, e colocasse em votação esse requerimento verbal para que tenhamos acesso às senhas pode encaminhar por escrito, oficialmente. De acordo com o regimento interno do Senado, ele formaliza, não tem nenhum problema. Então, eu vou colocar em votação o requerimento do novo senador Major Olímpio, os senhores senadores que aprovam, estão aprovados, para que o governo federal possa encaminhar ao Senado Federal, sobretudo aqui a Comissão de Assuntos Econômicos, a senha para que nós possamos ter acesso a esses dados importantes, que significa a transparência da análise dos dados que o governo federal deve encaminhar, já deveria ter encaminhado para o Congresso Nacional. Em votação, aprovado, os senhores senadores que aprovam, eles vão aprovado. Concluímos já, senador Otto Alencar. Eu gostaria de cumprimentar o Senado da República pela decisão aqui tomada. E faço como cidadão brasileiro. O parlamento é o local de destino das nossas demandas, da busca do nosso futuro. Quiçá amanhã esses dados sejam abertos a toda a sociedade. Mas os representantes do povo, os representantes dos estados, a Câmara e o Senado já terão esses dados em breve. Concluindo a apresentação, concluindo a última indagação feita pelo senador Major Olímpio sobre as alíquotas de 22%, alíquota ordinária, alíquota extraordinária pode ir além disso. Senador, eu não tenho dúvida de que uma norma constitucional, ela pode apresentar inconstitucionalidade quando ela provém do poder constituinte e derivado. Ou seja, não estava lá na Constituição originária de 88. Se ela vem pelo poder reformador, ela tem que manter a íntegra do arcabouço constitucional então existente. Ela não pode ofender cláusulas pétreas e não pode ofender princípios da Constituição imutáveis. E isso ofende, o Supremo Tribunal já proclamou diversas vezes, a vedação da progressividade de tributo não vinculado, aliás, de tributo vinculado, e também tem um nítido efeito confiscatório. Com relação às alíquotas extraordinárias, gostaria de fazer uma ressalva muito breve. Subsecretário de Previdência, não tem esse cargo, mas exerce a função, o Dr. Rolim, que eu conheço, muito competente, ele deu uma entrevista outro dia ao Correio Brasiliense. E nessa entrevista perguntaram a ele, senador Otto Alencar, qual é o mundo ideal para a Previdência? Falou, olha, o ideal é que o déficit permaneça estabilizado face ao PIB. Mas e o mundo bom? O mundo bom é quando o déficit decai em relação ao PIB. E nós fizemos, há 2, 3 anos, uma fórmula de cálculo, pegando a projeção de déficit da União e pegando a projeção de PIB que a União fazia num outro documento, e demonstramos que o déficit do regime próprio, tanto da União como dos Estados, naqueles dados disponíveis do Estado, decai ao longo do tempo e decai de forma vertiginosa. Quer dizer, se for seguir essa lógica trazida pelo Dr. Rolim,
não haveria necessidade de alíquotas extraordinárias, meu caro senador Major Olímpio. Para quem não sabe, o senador Major Olímpio ele tem a mais alta média da sua turma na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, e todos os meus colegas provenientes da Polícia Militar sempre me contam, né, esse dado sobre o nosso senador. Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Otto Alencar, e aos demais senadores aqui presentes.